Os fundamentos da oração de Edward Bulms. Capítulo 7. A oração e um padrão religioso definido. O anjo Gabriel o descreveu como o santo antes de ele nascer. Assim como ele era, também somos, em nossa medida, neste mundo. Dr. Alexander White. Grande parte da fraqueza, infertilidade e escassez da religião é resultado do fracasso de não ter padrões bíblicos e razoáveis, os quais definem o caráter e medem os resultados, e isso decorre da falta da oração e da falha em não estabelecê-la como norma. Não podemos acompanhar nossos avanços na religião se não há um ponto de chegada. Sempre deve haver algo definido diante de nossos olhos para onde devemos ir e para onde estamos apontando. Não podemos contrastar o que está em forma com o que não está se não há um modelo a ser seguido. Nem pode haver inspiração se não há um alvo maior para nos estimular. Muitos cristãos estão desarticulados e sem objetivo por não terem um padrão a seguir que modele o caráter e a conduta. Movem-se sem rumo, sua mente opaca, sem modelo, sem ponto de vista, sem critério pelo qual se esforçar. Não há um critério pelo qual avaliar e medir seus esforços. Não há um ímã para atrair seus olhos, acelerar seus passos, movê-los e mantê-los firmes. Toda essa ideia vaga sobre religião cresce da noção incorreta da oração. A oração auxilia a estabelecer um padrão claro e definido de religião. É o que auxilia a estabelecer tal padrão em nível elevado. Aqueles que oram têm algo definido em mente. De fato, a oração por si só é algo bem definido, com um objetivo específico e um alvo claro a ser atingido. Visa a mais precisa, elevada e doce experiência religiosa. Os que oram almejam tudo o que Deus tem para eles. Não se satisfazem com uma vida religiosa pífia, superficial, vaga e indefinida. Não buscam apenas uma obra da graça mais profunda, mas sim a mais profunda obra da graça possível e prometida. Não buscam ser salvos de alguns pecados, mas de todos os pecados, interiores e exteriores. Não buscam apenas a libertação de pecar, mas sim do próprio pecado, de sua natureza, seu poder e mácula. Buscam santidade de coração e vida. A oração crê e busca pela mais elevada vida religiosa estabelecida diante de nós pela palavra de Deus. A oração é a condição para esse tipo de vida. Aponta para o único caminho para tal vida. O padrão da vida religiosa é o padrão da oração. A oração é tão vital, essencial, vasta, que entra na religião por completo e estabelece o padrão claro e definido diante dos olhos. O nível da nossa avaliação da oração firma nossas ideias do padrão da vida religiosa. O padrão da religião bíblica é o padrão da oração. Quanto mais houver oração na vida, maiores e mais definidas serão nossas noções de religião. As Escrituras por si sós constituem o padrão da vida e experiência. Quando estabelecemos nossos próprios padrões, a desilusão, falsidade nos nossos desejos, a conveniência e o prazer estabelecem o padrão, e essa é uma norma vil e carnal. Com base nisso, todos os princípios fundamentais da vida cristã são deixados de fora. Qualquer padrão de religião que faz concessões à carne é antibíblico e nocivo. Nem devemos permitir que outros estabeleçam o padrão da religião por nós. Quando permitimos que outros estabeleçam o padrão da religião, este se torna algo deficiente, pois, como em qualquer falsificação, os defeitos são salientados pelo falsificador mais do que suas virtudes. Assim, cria-se um segundo homem desfigurado pelos defeitos. O maior dano ao determinar o que é religião com base no que os outros dizem é permitir a opinião atual, o contágio do exemplo, o nível religioso entre nós moldando nossa opinião e nosso caráter religioso. Adoniran Judson escreveu o seguinte a um amigo: imploro a você não se satisfazer com a religião banal que prevalece nos dias de hoje. A religião banal é prazerosa à carne e ao sangue. Não há abnegação, não carrega nenhuma cruz, não há autocrucificação. É boa o suficiente para os nossos vizinhos. Por que deveríamos ser excepcionais e puritanos? Os outros estão vivendo de forma superficial, de forma comprometedora, vivendo como o mundo vive. Por que devemos ser peculiares, zelosos de boas obras?
Por que devemos lutar pelo céu, ao passo que muitos estão navegando para lá em um mar de rosas? Estariam os descolados, imprudentes, ociosos, que vivem sem orar, indo para o céu? Seria o céu o lugar perfeito para que não oram, que vivem de forma solta e dissoluta? É a grande questão. Paulo nos adverte sobre o perigo de medir nosso padrão pela jovialidade, pela amizade dos prazeres, tendo a religião voltada para nós. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês inclusive, 2 Coríntios 10 versos 12 e 13. Nenhum padrão de religião que deixa de lado a oração merece ser considerado. Nem o que não faz da oração o principal ato da religião. A oração é tão necessária, fundamental aos planos de Deus, tão importante para a vida religiosa, que está presente em toda a religião cristã. A oração por si só é um padrão, definido, enfático e bíblico. Uma vida de oração é uma norma divina. Esse é o padrão, assim como nosso Senhor, sendo um homem de oração, é o padrão que devemos imitar. A oração modela o padrão da vida religiosa. É a medida. Molda a vida. A visão vaga, indefinida e popular da religião não contém oração. Em seu programa, a oração é completamente deixada de lado ou colocada de forma tão pífia e insignificante que nem merece ser mencionada. O padrão humano de religião não contém nenhuma oração. Devemos visar o padrão de Deus, não dos homens. Não é o que os homens pensam ou opinam, mas sim o que as Escrituras dizem. Noções superficiais e frouxas de religião brotam de noções pobres de oração. A falta de oração gera uma visão vaga, opaca e indefinida do que é religião. Falta de oração e falta de objetivo andam de mãos dadas. A oração estabelece algo definido em nossa mente. Quanto mais precisa a nossa visão da natureza e necessidade da oração, melhor será nossa visão da experiência cristã e vida genuína, e menos vaga será nossa visão da religião. Um padrão inferior de religião convive com um padrão inferior de oração. Tudo na vida religiosa depende da definição. A determinação das nossas experiências religiosas e da nossa vida dependerá da nossa visão do que é a religião e no que ela consiste. As Escrituras estabelecem para nós o padrão da total consagração a Deus. Essa é a norma divina. Esse é o lado humano desse padrão. O sacrifício aceito por Deus deve ser integral, inteiro, uma oferta completa. Essa é a medida estabelecida na palavra de Deus. Nada além disso satisfaz Deus. Nenhum coração dividido o satisfará. Um sacrifício vivo, santo e perfeito em todas as partes é a medida do nosso culto a Deus. Uma total renúncia de si mesmo, um livre reconhecimento dos direitos de Deus sobre nós e uma sincera oferta de tudo a Ele, se este é o requerimento divino. Não há nada de indefinido nisso. Nada governado por opiniões de terceiros ou afetado pela maneira pela qual vivem os homens. Ao mesmo tempo que a vida de oração é adotada em total consagração, a oração conduz ao ponto onde a consagração completa é feita a Deus. A consagração nada mais é do que a expressão silenciosa da oração. E o padrão religioso mais alto é medido pela oração e devoção a Deus. A vida de oração e a vida de consagração são parceiras na religião. Estão tão intimamente ligadas que nunca se separam. A vida de oração é o fruto da total consagração a Deus. A oração é o fluxo natural de uma vida verdadeiramente consagrada. A medida da consagração é a da verdadeira oração. Nenhuma consagração satisfaz Deus se não for perfeita em todas as partes, assim como a oferta de um judeu jamais era aceita se não fosse um sacrifício completo. E uma consagração desse tipo, após a medida divina, tem como princípio básico a atividade da oração. A consagração é feita a Deus. E a oração tem a ver com Deus. A consagração é a completa exposição de alguém à disposição de Deus.
E Deus quer e ordena que todos os consagrados sejam pessoas de oração. Esse é o padrão definido que devemos almejar. Não podemos buscar nada inferior a isso. O padrão bíblico de religião inclui uma clara experiência religiosa. A religião não é nada se não for experimental. Apela para a consciência. É uma experiência adicionada à vida religiosa. Há a parte interna e a parte externa da religião. Devemos não somente o desenvolver nossa salvação com temor e tremor, mas também o é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:13. Há uma boa obra em você, assim como uma vida lá fora a ser vivida. O novo nascimento é uma experiência cristã definida, provada por marcas infalíveis, apelando à consciência. A testemunha do Espírito não é indefinida, vaga, mas sim definida, com clara certeza interior dada pelo Espírito Santo de que somos filhos de Deus. De fato, tudo que pertence à experiência religiosa é claro e definido, e traz alegria consciente, paz e amor. Esse é o padrão divino de religião, alcançado por sinceridade, oração constante e uma experiência religiosa mantida viva e ampliada pelos mesmos meios da oração. É importante ter uma finalidade a ser atingida em toda a busca, para a qual os esforços serão direcionados, a fim de conceder unidade, energia e estabilidade. Na vida cristã, tal finalidade é de extrema importância. Sem um padrão elevado a ser alcançado diante de nós, pelo qual buscamos diligentemente, a fadiga debilitará o esforço, e a experiência passada se corromperá ou se dissipará em um mero sentimento, ou se petrificará em um hábito frio e sem amor. Devemos prosseguir. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. E Hebreus 6 verso 1. O espaço que ocupamos hoje deve ser mantido pelos avanços, e o futuro deve ser coberto e iluminado por isso. Na religião, não devemos apenas prosseguir. Precisamos saber para onde estamos indo. Isso é de grande importância. É essencial que, no decorrer da experiência cristã, tenhamos algo definido em mente e avancemos rumo ao alvo. Prosseguir sem saber para onde estamos indo é completamente vago, indefinido, como um homem que começa uma jornada sem ter um destino em mente. É importante que não percamos de vista o ponto de partida na vida religiosa e que avaliemos os passos já dados. Mas também é necessário ter em mente o objetivo e que os passos necessários para alcançar o padrão estejam sempre diante dos olhos.